A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Meus amados, mais uma vez aqui estou eu para trazer mais um devocional para aqui para a igreja. E o que coube a mim nesta noite foi falar sobre o batismo no Espírito Santo. De antemão, é um assunto que existem muitas controvérsias, existem muitas linhas teológicas, mas eu não estou aqui para dizer que é a minha verdade, mas neste momento eu desejo trazer ao coração de todos nós aquilo que nós aqui da Igreja Gloriosa cremos. Amém? E para a gente poder falar do batismo do Espírito Santo, nós primeiro precisamos falar sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que creem. O Espírito Santo de Deus, ele sempre, desde o início, se a gente for olhar de Gênesis, a gente vai ver o agir do Espírito Santo de Deus, né? E especialmente em alguns momentos em que as pessoas eram capacitadas pelo Espírito Santo para fazer uma obra específica. Nós vemos vários momentos, nós vemos Davi, nós vemos Saul, nós vemos grandes homens de Deus que foram, naquele momento, capacitados pelo Espírito Santo para uma obra específica. A grande diferença é que nos dias de hoje, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, creu no Evangelho, se arrependeu das suas más obras, entregou a sua vida ao Senhor, desceu as águas do batismo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E o derramamento do Espírito Santo, hoje, nos dias atuais na igreja, logo no início da igreja, é resultado de uma promessa que está aqui no livro de Joel. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro de Joel 2, versículo 28. Amém? Vamos abrir as Bíblias em Joel 2, 28. Diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Na verdade, no versículo 30 e 31, ele fala sobre coisas que ainda virão a acontecer. Mas o interessante é que nesses versículos 28 e 29, o Senhor nos demonstra algo interessante e que a gente vai entender quando a gente chegar mais adiante nos livros de Atos. Por ser o povo judeu detentor dos oráculos de Deus, detentores também das promessas de Deus, acreditava-se que esse derramamento do Espírito Santo só viria sobre o povo judeu. E nesse momento que fala aqui, e acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, todo aquele ser humano que compreendeu a palavra, que ouviu o Evangelho, que reconheceu a grande obra salvadora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, entregou a sua vida, desceu as águas do batismo. Naquele momento em que você desce as águas do batismo, você recebe o Espírito Santo. Então, quando ele diz toda a carne, ele diz que não somente ao grupo judeu, mas todo aquele que cresce. E ele fala assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ou seja, ele fala sobre quando houver a efusão do Espírito Santo, em que as pessoas forem cheias do Espírito Santo, acompanharão alguns dons para algumas pessoas. E quando ele fala aqui profetizar, não é aquele dom de profecia como nós conhecemos nos dias de hoje, mas sim ser boca de Deus para levar a palavra, para levar a verdade do Evangelho. Então esse era o objetivo. E quando ele fala aqui no versículo 29, e até sobre servos e servas derramarei o meu espírito, ele quis dizer que não se restringiria a uma classe especial de pessoas, mas que todo aquele que cresce, ele receberia o Espírito Santo de Deus. Porque
Até então, sabemos que existia naquela época a diferença entre as classes sociais, entre as pessoas, entre os judeus, entre aqueles que não judeus. Então, quando ele diz isso aqui, ele estava justamente se referindo a essa realidade. E aí, após todo esse advento, no início da igreja, logo após o Senhor Jesus Cristo ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário e ter ressuscitado, ele juntou-se aos seus discípulos, aqueles que estavam junto com ele, os 12, e na verdade os 12 agora com a escolha de Matias, porque Matias foi escolhido pelo Espírito Santo para poder também fazer parte dos 12, considerando que Judas tinha morrido. Então o que acontece? O Senhor fala aqui em Atos 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí tem algo interessante para a gente ver. A promessa que o Senhor fez, que eles receberiam poder do Espírito Santo, ou seja, ao descer sobre o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, o que a gente geralmente conhece como batismo no Espírito Santo, que às vezes trazem dúvidas doutrinárias, porque alguns creem que o batismo do Espírito Santo ele é acompanhado com dons de línguas, que é acompanhado com dons adversos ou outros tipos de dons. A Bíblia ela não traz isso de forma pacífica, e nós aqui da Igreja Gloriosa não cremos como muitas vezes a gente ouve falar, que as pessoas dizem, olha, o sinal externo, o sinal que realmente confirma que você foi cheio do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, é quando você começa a falar em línguas. Essa questão de batismo no Espírito Santo é uma terminologia, porque, na verdade, a etimologia da palavra, ou seja, a essência da palavra em si, batismo, ela significa imergir, ela significa mergulhar, ela significa introduzir. E quando diz que seria batizado no Espírito Santo, eles seriam introduzidos no Espírito Santo, eles seriam introduzidos. E o que a gente hoje chama de batismo no Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai olhar aqui e vai ver isso em algumas outras passagens. E para isso eu gostaria que logo aqui mesmo no livro de Atos, a gente vai ficar muito aqui no livro de Atos, Atos 2, versículos 1 ao 4, diz assim, o título na minha Bíblia está como A Descida do Espírito Santo. E aí diz assim a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não quer dizer que o som foi o vento impetuoso. Ali a narrativa diz que o som era como se fosse de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. Não quer dizer que a língua era de fogo, mas diz assim, como de fogo. E isso é interessante também, porque existe uma controvérsia muito no meio evangélico sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo. Porque não existe essa certeza de que existe o batismo com fogo. Na verdade, o que a palavra quis dizer ali era que o Senhor ele nos introduziria no Espírito Santo, e aqueles que não crescem, eles seriam lançados para o fogo eterno. A gente vai olhar isso daqui a pouco também em Mateus 3,11. Mas vamos dar continuidade aqui. Ele diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí é interessante a gente ouvir, porque nesse momento aí não está se falando sobre o dom de línguas, como a gente conhece de ser o dom de línguas estranhas. Nesse momento aí, o que a palavra está dizendo é que eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para falar em outras línguas. E por quê? A gente vai olhar aqui agora do versículo 5, diz assim:
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, aqueles que foram cheios do Espírito naquele momento e que tiveram essa manifestação visível, o objetivo era para que eles pudessem falar na língua daqueles homens, porque eram homens judeus de todas as classes e de todos os lugares do mundo. E eles precisavam ouvir. E como eles eram judeus, eles ainda estavam sobre o rito judaico, o rito mosaico, eles precisavam ouvir sobre Jesus Cristo. E como eles ouviriam ali, se não na sua própria língua? Ou seja, eles tinham que ouvir de forma inteligível. E esse foi o propósito. Aí ele diz assim: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, aqueles que tinham se convertido ao judaísmo recentemente, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, esse momento do derramamento do Espírito Santo, em que eles foram cheios do Espírito Santo, em que houve essa manifestação desses dons de línguas, tinha esse propósito específico, fazer com que esses homens que vinham de várias partes do mundo, mas que já estavam se achegando a Deus, porque eles tinham se convertido ao judaísmo, mas eles precisavam conhecer Jesus Cristo, conhecer o Messias, conhecer a grande promessa da parte de Deus, que desde o Gênesis já estava sendo falada, mas eles ainda estavam tateando para buscar. Então, nesse momento, eles tiveram a certeza grande. E é interessante também que Pedro logo depois se levanta e começa a narrar essas questões, e começa a falar que desde o início as Escrituras falavam sobre a necessidade de se crer no Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, em Atos aqui mesmo, versículo 37 e 38, após essa exposição de Pedro, após de todos esses irmãos que foram cheios do Espírito naquele momento, e como começaram a falar naquelas línguas, e aquelas pessoas começaram a compreender, e começaram a ouvir nas suas próprias línguas as grandezas de Deus e as promessas do Senhor Jesus Cristo, muitos deles se compungiram, creram. E aqui no versículo 37 diz assim, aí mesmo em Atos 2, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o dom é o favor imerecido de Deus, é a promessa de Deus, é o selo da nossa redenção, como noutra passagem diz, que na verdade, é o penhor da nossa redenção. O Espírito Santo é a garantia de que nós seremos redimidos. O Espírito Santo é a garantia de que aquele sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós seremos participantes. Então, esse era o grande objetivo. E é isso que ocorre nos dias de hoje. Voltando para o que tinha falado anteriormente, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, no versículo 11, para tirar uma dúvida sobre aquela questão que eu estava falando, sobre o batismo do Espírito Santo, porque esse é o propósito que Deus colocou no nosso coração hoje, falar sobre o batismo no Espírito Santo. Em Mateus 3,11 diz assim, o Senhor, João, na verdade, dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. Olha que foi João Batista. João, ele batizava as pessoas para que eles se arrependessem, dizendo que é chegado o reino dos céus. Mas o batismo dele era o batismo único e exclusivamente para arrependimento. Não era o batismo para introdução no reino de Deus. O batismo em que o homem, naquele momento, recebe o Espírito Santo. Diz assim,
Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ou seja, ele falando de Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz, olha, ele nos introduzirá no Espírito Santo e introduzirá outros no fogo. Aí ele explica aqui no versículo 12. Isso aqui é uma conexão, para vocês possam entender. Ele diz assim, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, ou seja, aqueles que receberam a palavra, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, aqueles que se fizeram participantes da igreja, ele diz assim, recolherá o seu trigo no celeiro, ou seja, levará essas pessoas para os céus, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, esse batismo com fogo que ele diz, olha, aquele que crê em mim, aquele que acreditou nessa promessa, aquele que acreditou, João falando no Cristo do Deus vivo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que no outro momento o próprio João fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que crê em Jesus Cristo, ele será levado aos céus, ou seja, será recolhido para o celeiro. Mas aquele que não deu crédito a essa palavra, ele será lançado no fogo inextinguível. Ou seja, o fogo, ele está falando sobre a condenação, está falando sobre o inferno, que não foi criado para o ser humano, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas a palavra também diz outra passagem assim, daquele de quem você é vencido, você se torna servo. Então, se o homem é vencido pelo nosso adversário, Satanás, ele se torna servo de Satanás. E se a condenação vem para Satanás, a condenação vem para o homem. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o homem, ele perde o contato, perde a comunhão com Deus, e o seu fim é ser lançado no fogo. Amém? E aí, você pode chegar e me dizer, mas irmão Bira, tem uma passagem que fala ali, no livro de Atos, sobre aquelas pessoas que já tinham sido batizadas, mas que precisou que os apóstolos impusessem as mãos sobre eles. Meus amados, ali não é uma regra, ali é uma exceção. Ali foi uma situação específica que o Senhor criou, não só ali, como a gente vai ver outra passagem. Ele quis com que o homem soubesse que a salvação não estava só restrita aos judeus, mas estava restrito a todo ser humano, aos gentios. E se não houvesse esse simbolismo naquela época, nós também hoje não seríamos alcançados, porque nós não somos de origem hebraica, judaica. Nós somos considerados gentios. Mas essa promessa do Senhor, que inicialmente, como a própria palavra fala no livro de João, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, a nós. E essa passagem que está aqui no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17, eu gostaria que nós víssemos, e a gente vai ver que está em conformidade daquilo que Jesus disse em Atos 1:8. Que ele diz, e ser-me-ei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Porque em Jerusalém estavam ali os principais judeus, os apóstolos estavam ali, eles estavam assentados ali em toda a Judéia, em toda a região daqueles que acreditavam. E Samaria, porque samaritanos, eles, durante o momento em que houve o exílio do povo de Israel, eles foram misturados com várias nações. E a gente vê várias passagens, inclusive nos evangelhos, falando sobre os samaritanos. Porque os samaritanos não se davam com os judeus, porque eles eram resultado de pessoas que eram a mistura de vários povos. Quando o povo judeu foi escravizado, alguns que ficaram, eles ficaram com outros povos ali, e houve uma grande mistura. E essa mistura não só foi uma mistura étnica, mas foi uma mistura religiosa também. Tanto que os samaritanos não tinham a mesma visão de culto a Deus que os judeus em si. Então, o objetivo foi esse aqui. Atos 8,
14 diz assim: ouvidos os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Por que precisava que fossem os apóstolos? Porque como existia essa cisma com o povo samaritano, se a maioria da comunidade de Jerusalém e da Judéia, das pessoas que eram judeus anteriormente e que estavam crendo em Jesus Cristo, vissem que as mesmas coisas estavam acontecendo com eles, e estivessem acontecendo com os samaritanos, e não houvesse ali a mão dos apóstolos, eles não iam acreditar, eles iam cair em descrédito, e não iam acreditar que existia a chancela da parte de Deus. Então era por isso que era necessário que os apóstolos fossem até Samaria, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, nesse momento, a imposição de mãos sobre essas vidas para que eles tivessem cheios do Espírito Santo era com esse propósito. Não é que isso é uma regra, que você precisa impor as mãos para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, a gente vê ali em Efésios, diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós precisamos viver uma vida santa para que nós sejamos cheios do Espírito. O nosso enchimento do Espírito Santo é através da nossa vida de comunhão com o Senhor. E para finalizar, para que a gente possa ver que realmente esse era o propósito aí, em Atos capítulo 19, versículos 2 ao 7, nós vemos que os efésios, que eram tidos como pessoas gentílicas, porque eles vinham da comunidade grega, eles são pessoas descendentes dos gregos, então não tinha nada a ver com os judeus, eles também estavam lá, e aí eles recebem a palavra, porque a gente viu em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra começou por ali, começou pelas pessoas gentílicas. Diz assim, versículo 19, 2. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Aos que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo do João, um batismo de arrependimento, não um batismo do nome do Senhor Jesus Cristo, para introdução no reino dos céus. Aí disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram um todo uns 12 homens. Então, o propósito nesse momento de impor as mãos também nesse povo de Éfeso, e se a gente for olhar nos versículos anteriores, eles tinham sido evangelizados por Apolo, e Apolo ele não tinha tido essa visão profunda de que realmente precisava ter o batismo do Senhor Jesus Cristo. E aí, por isso que Paulo precisou impor as mãos nele. Ou seja, meus irmãos, essa questão do batismo no Espírito Santo, como a gente tem ouvido falar hoje, e que muitas vezes traz muitas dúvidas, ela é resultado de uma interpretação da terminologia da palavra. Quando se diz batismo no Espírito Santo, em suma quer dizer ser cheio do Espírito Santo, cheio das virtudes do Espírito Santo. Esse é o grande propósito de Deus. Amém? É isso aí, meus irmãos. Eu espero que eu possa ter contribuído nesse momento e que essas dúvidas que subiram aos nossos corações não mais venham persistir. Mas, como diz aqui em Efésios, vou abrir a palavra aqui para a gente ler. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele nos diz como: falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Ou seja, o encher do Espírito depende muito da nossa entrega, da nossa busca. E para finalizar, para que tire essa dúvida sobre essa questão dos dons do Espírito Santo, ser confundido com o ser cheio do Espírito Santo, as duas cartas de Paulo às igrejas de Corinto era repreendendo a igreja. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, contudo eles não viviam como uma vida santa, uma vida de pessoas que eram cheias do Espírito, ao ponto de que tinha pessoas que tinham um relacionamento com a mulher do pai, ao ponto de que precisou de que Paulo chamasse a atenção. Então, que nós busquemos ter essa nossa vida de comunhão com o Senhor, entregamos a nossa vida, tenhamos comunhão, intimidade com o nosso Senhor, para que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo, e as virtudes do Senhor, elas possam, através de nossas vidas, ser vistas. Uma vida de comunhão com o Espírito, uma vida de um homem cheio do Espírito, é como também lá no livro de Atos aqui, fala sobre Estevão. Estevão, no momento, estava sendo apedrejado, ele estava com uma visão, estava cheio do Espírito, a própria palavra fala que Estevão era cheio do Espírito. No momento que ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão, e aí a gente vê o que a própria palavra também fala lá no livro de Joel, e ele viu os céus abertos e viu o filho à destra do pai. E no momento que ele estava sendo apedrejado, estava morrendo, ele disse: Pai, não lhes imputes esses pecados. Isso é resultado de um homem cheio do Espírito. Busquemos os dons espirituais, sim, meus irmãos, porque os dons são para a edificação da igreja do Senhor. Mas nós não podemos confundir. Ser cheio do Espírito não significa que você precisa ter determinado dom. Os dons são dados a Deus para a edificação da igreja naquilo que for necessário. Então, o dom de línguas não é uma evidência externa de que você foi cheio do Espírito, mas a sua vida, a sua comunhão e a sua forma de se manifestar no dia a dia é que vai dizer se você está cheio do Espírito ou não. Amém? Que Deus os abençoe e espero que eu tenha podido falar aquilo que Deus falou no meu coração. Amém? Deus abençoe e busquemos ao Senhor.